Bom, gente, nessa aula nós vamos ver alguns tipos de gráficos, né? Os gráficos mais simples que a gente pode fazer pelo Excel. Tá? A forma de se fazer um gráfico no Excel ela pode ser dada de várias maneiras. Tá? Basicamente, a gente precisa ter uma tabelinha e aí nós vamos optar pelo melhor estilo de gráfico que aquela distribuição de dados pode nos dar. Tá? Então eu separei aqui alguns tipos de gráficos, né? Mas, por exemplo, esse daqui nós vamos ver que ele poderia, sim, claramente ser feito de formas distintas. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para montar um gráfico é vir aqui no menu de inserir, tá? E aí nós precisamos indicar os dados da tabela. Tá? Então nós vamos selecionar essa informação aqui, né? Então imagina que a gente está fazendo uma pesquisa de intenção de voto, tem aqui os candidatos e a porcentagem de votos deles. Tá? Esse tipo de dados, eles podem ser feitos de N formas. Pode ser um gráfico de pizza, de barra, de coluna. Tá? Em especial, esse aqui a gente vai trabalhar com o gráfico de coluna, que é essa opção aqui que nós temos. Então, vou clicar, né, e aí eu posso escolher o tipo do gráfico que eu quero. Tá? Então, a gente vai usar o gráfico mais simples, mas percebam aqui ó, que a gente tem gráfico 3D, né? Poderia dar uma visão até melhor desse gráfico. Tá? Poderia ser gráfico de barras também, né? Qual que é a diferença do gráfico de barra? A coluna é deitada, tá? A distribuição é exatamente a mesma. Tá? Então aqui a gente vai usar um gráfico simples de coluna. Percebam que quando a gente fez esse procedimento, o gráfico ele é feito automaticamente com a distribuição dos dados. Então a gente percebe, por exemplo, aqui o candidato X é o candidato com maior porcentagem, então ele está próximo aqui dos 30%. Né? Então eu tenho as demais distribuições. E aqui em cima eu tenho um título. Ó. Ele já pegou o título automaticamente do nosso gráfico. Mas isso daqui eu posso mudar. Se eu clicar duas vezes, né, eu posso alterar isso daqui. Posso mudar de posição, né? Aqui eu vou mudar. Vou colocar como pesquisa eleitoral. Tá? Se eu quiser mudar o estilo desse gráfico, vejam só. Aqui nessa opção eu tenho o design do gráfico. A gente tem formas mais legais de ver isso daqui, né? Eu vou colocar essa distribuição aqui. Tá? Posso mudar também as cores. Ah, não gostei desse azul. Posso vir aqui ó, e alterar. Ó. Vamos colocar uma distribuição laranja. Tá? Então nós temos essas opções de fazer diversas alterações nesse gráfico. Tá? Poderia vir aqui também no formatar, e aí a gente poderíamos colocar caixa de texto, né? A gente pode colocar contorno, enfim. Tá? Esse é o primeiro tipo de gráfico, tá? Que é o gráfico do tipo coluna. Agora, pessoal, nós vamos fazer um gráfico do tipo pizza. Tá? O gráfico do tipo pizza, a ideia principal dele é de que a gente tenha uma distribuição mais visível, né? A gente veja, por exemplo, como que os dados estão sendo distribuídos naquelas informações. Então, vou retornar aqui para esse primeiro gráfico para vocês perceberem, né? Eu vou diminuir um pouco aqui só para a gente conseguir encaixar outro gráfico. Eu poderia muito bem, nessa mesma distribuição de dados, usar um gráfico do tipo pizza aqui, ó. Tá? Seria coerente também. Eu vou pôr esse aqui, eu vou pôr a pizza 3D. Tá? Então, a única coisa que eu precisaria fazer é ajustar, por exemplo, um estilo aqui, ó, para ele mostrar para a gente a porcentagem. Ah, esse aqui mostra direitinho. Então, o tipo de gráfico que a gente vai usar, ele é livre, né? Eu posso escolher mediante as informações que eu tiver. Então, por exemplo, o mesmo gráfico aqui, ó, a gente pode mostrar uma distribuição até mais específica, né, das intenções de voto. Agora, esse gráfico aqui em especial, imagina que a gente fez uma pesquisa com 15 pessoas e essas pessoas indicaram os times que elas torcem. Então a gente pegou aqui, o time A tem 7 torcedores, o B tem 4, o C tem 2 e assim por diante.
E aqui a gente calculou uma porcentagem, que é pegar o quê? A quantidade de times, né, de torcedores que aquele time tem e dividir pelo total, que é a informação que nós temos aqui. E aí me dá essa porcentagem. Eu vou fazer esse gráfico da seguinte forma. Eu vou selecionar os times, tá? Com a tecla Ctrl do meu computador, né? Eu vou segurá-la, obviamente, e vou selecionar aqui os dados de porcentagem. Então percebam que os dados que eu estou fazendo em gráfico, necessariamente eles não precisam estar lado a lado. E aqui eu vou usar a opção de gráfico pizza. Tá? Então vejam só. Vamos colocar uma outra formatação aqui para a gente observar aqui as porcentagens. Então, o time A, ele tem a maior fatia da pizza. O time B tem a segunda maior fatia. O time de não torcida e time C tem fatias iguais, né, 13%. E aqui ele está marcando 0% do time D, né, apesar de não mostrar nenhuma informação. Esse gráfico eu também poderia mudar aqui, ó. Vamos colocar times, né, torcidas dos times. Tá? E aí a gente observa o quê? Aqui do lado a gente tem uma legenda, ó, né? Aqui do lado tem uma legenda que a gente pode ampliar isso daqui, tá? Pode formatar isso daqui também, tá? Formatar a legenda. A gente poderia mudar a posição, né? A gente pode pintar essa caixinha aqui que ele cria. A gente tem liberdade também de colocar isso aqui onde a gente achar que fica mais coerente. O segundo gráfico do tipo pizza, imagina aqui que a gente tem uma distribuição aí de informações, quanto por cento da população é escolarizada, isso para o Brasil e para os Estados Unidos. Então, aqui a gente vai fazer um gráfico do tipo pizza dessas informações para o Brasil, ó. Então, seleciono os dados aqui, alfabetizados, colegial incompleto, e os dados do Brasil. Faço aqui a pizza do Brasil, ó. E depois eu faço a mesma coisa, seleciono essa coluna inteira, seguro a tecla Ctrl e faço a seleção dos Estados Unidos e insiro o gráfico também de pizza. Ó. A gente observa uma distribuição diferente. A pizza do Brasil e dos Estados Unidos tem algumas diferenças. Por exemplo, essa parte amarela, né, que representa os universitários, a nossa é maior do que nos Estados Unidos. Né? Então, gráficos de tipo pizza, ok. O próximo tipo de gráfico que nós vamos ver é o gráfico do tipo barra, que nós já vimos lá atrás, né? E, de novo, o gráfico do tipo pizza. Interessante, pessoal, é notar um recurso importante aqui. A partir do Office 365, aqui na opção de inserir, nós temos uma opção de gráficos recomendados. Ó. Se eu selecionar os dados da tabela e clicar aqui em gráficos recomendados, ó, ele me mostra uma série de gráficos que podem ser usados para exemplificar aquilo que eu quero trabalhar. Ó, tem o gráfico funil, tem o gráfico de barra, gráfico de pizza e gráfico de coluna. Em especial, essa distribuição eu quero colocar em gráfico de barra para a gente ver aqui que dá para ter um comparativo. Né? Nós percebemos aqui, por exemplo, ó, que a Lia e a Maria, elas possuem quase a mesma quantidade. Ó. Então, a barrinha dela se aproxima aqui do 350, mas a gente percebe que a da Lia é um pouquinho mais para frente, né? Ó, se a gente comparar. Então, vou diminuir aqui para a gente fazer o próximo. Então, esse próximo aqui eu vou usar o mesmo recurso para a gente ver. Ó. Eu vou usar aqui o gráfico recomendado. O que a gente percebe? Que, de novo, ele dá as mesmas opções. Né? Então, nesse caso, a gente vai usar um gráfico de pizza. A gente percebe que as pizzas estão muito próximas dos valores, né? Afinal, é 5, 6 e 4. Esse mesmo gráfico, se eu quisesse usar um gráfico do tipo funil, olha que legal. Como é que é esse gráfico do tipo funil? Ele vai montar os dados da mesma forma como é um funil, mais largo em um lado, e ele vai estreitando à medida que o gráfico diminui. Tá? Então, vejam que
nós poderíamos ter essa mesma utilização, né, a mesma distribuição dos dados em função de um outro gráfico aqui. Tá? Agora, existem tabelas, né, que a gente não vai conseguir fazer com gráficos tão simples, né, como um gráfico funil, um gráfico de coluna. Por exemplo, funções matemáticas, que nem nós temos aqui, né, já é mais ideal que a gente trabalhe com gráficos específicos. Tá? Gráficos matemáticos, né, gráficos que envolvem funções ou cálculos matemáticos, eu particularmente gosto de utilizar aqui os gráficos do tipo dispersão, que é esse estilo aqui. E dentre as opções eu gosto desse de dispersão aqui com linhas suaves, porque ele vai simplesmente colocar as linhas ou as curvas da forma como tem que ser. Ó. Os outros ele coloca só os pontos ou o ponto com a curva. Eu gosto de usar essa opção aqui, tá? Que nós vamos renomear como função matemática. Tá? Se eu fizesse aquele mesmo procedimento que nós fizemos lá atrás, ó, de usar o gráfico recomendado, percebam que ele já dá para a gente as duas opções que nós colocamos ali. Tá? Como, obviamente, eu estou fazendo uma distribuição, né, eu quero observar o gráfico dessa função matemática, os gráficos que mais se encaixam seriam esses dois. Tá? Mas ele deixa aqui a opção de barra e coluna, sim, mas não é exatamente aquilo que eu quero trabalhar. Então é muito importante a gente avaliar o tipo de gráfico que a gente quer fazer ou da forma que a gente quer distribuir aquela informação para utilizar as opções de gráficos. Né? A gente pode fazer diversos tipos de gráfico, mas a gente precisa saber exatamente a maneira que a gente quer trabalhar. Tá bom, gente? Então, era isso.